ele era politeísta, adorava uma infinidade de deuses, era o velho pai de Abraão. Mas Abraão já foi diferente, já optou então pelo monoteísmo. E toda a crença que veio do pai da fé, de Abraão, passando por Isaac, passando por Ismael, passando por todos os descendentes da linhagem semita a qual Abraão pertencia, né? Eles mantiveram a crença no Deus único, um Deus que rege o universo, que rege todas as coisas. Os filhos de Israel são totalmente contra a questão do politeísmo, da crença em outros deuses. Dessa concepção do judaísmo foi que o cristianismo continuou, a partir de Jesus Cristo, com os mesmos princípios, com os mesmos preceitos ideológicos e religiosos do judaísmo, né? Veio o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. No caso do Islã, que surgiu, por exemplo, o islamismo, que surgiu 6 séculos depois da morte de Jesus, em 610 depois de Cristo, quando Muhammad, o chamado, né, o mensageiro de Alá, que também toda a sua linhagem, a linhagem coraixita, que vivia no deserto da Arábia Saudita, que herdara também toda a tradição do judaísmo, que acreditava também no monoteísmo, acreditava também na linhagem de Abraão, acreditava também nas promessas que Deus fizera a Abraão para os filhos de Israel. Dessa linhagem viria o Redentor da humanidade. Então, o próprio árabe, a própria tribo coraixita, da qual saiu o profeta Maomé, que ele fundou a religião em 610 depois de Cristo, os princípios doutrinários do islamismo estavam baseados exatamente no escopo de fé que também viera lá de Abraão. Então, os islamitas também são monoteístas, acreditam no Deus único. A única diferença que existe entre o judaísmo e o islamismo e o cristianismo é que dentro do islamismo não existe um Salvador. Enquanto no cristianismo existe a figura do Salvador, que é Jesus. Enquanto lá no judaísmo, que é o mais antigo, já pregava-se que viria um Redentor, pelo qual, né, esse Redentor pagaria o preço por todos os pecados. Era preciso que uma figura santa e impecável, uma figura inatacável, puríssima, sacralizada, pagasse o preço em sangue pelos pecados da humanidade. Essa figura que era já anunciada lá no Velho Testamento se cumpriu, Rodrigo, com Jesus Cristo. Toda aquela tradição sacrificial, os grãos sacrificadores, os judeus, através da figura do grão sacrificador, que matava os animais, queimava os animais nas grelhas, né, para derramar aquele sangue, para purificar os pecados da tribo de Israel, da comunidade de Israel, todo aquele sacrifício, todos aqueles preceitos religiosos, eles cessaram com Jesus Cristo. Porque a morte de Jesus Cristo, praticamente cumpriu-se toda a lei antiga, a lei de Moisés, né? A lei de Moisés, e a partir daí não precisava mais o sacerdote entrar no lugar sagrado para intermediar os pecados da comunidade de Israel. Agora você entrava diretamente no santuário. Você agora, através da fé em Jesus Cristo, você passava a ser herdeiro das promessas divinas representadas por Jesus. Enquanto na religião de Muhammad, na religião de Maomé, não existe um Salvador. O homem responde pelos seus atos, o homem vai receber uma recompensa de acordo com as suas atitudes, de acordo com as suas ações, as suas obras. Porque só existe um céu, e o céu islâmico é baseado praticamente num paraíso cheio de mulheres, de bebidas inebriantes, de locais paradisíacos, locais de prazeres materiais e sexuais, e, por outro lado, a Jena, que é o inferno onde serão precipitados todos os adversários do islamismo. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho, Correia, você dá a sua palavra em relação a isso, pode ser? Tudo bem. Vamos para o intervalo, voltamos já. Não. Nada acontece com eles, nem o povo árabe. Eu não sei, mas nem o povo árabe mexe com eles. Não mexe com eles. Porque, por exemplo. Porque lá é uma ditadura teocrática, lá. Por exemplo, olha o que acontece na Síria, olha o que acontece na Turquia, em outras regiões, né? O povo árabe daquelas regiões ali, eles, meu irmão, detonam mesmo. Vamos lá. Lá nada. Olha só, pessoal, a gente está aqui hoje discutindo a Bíblia Sagrada com o matemático, teólogo, escritor José Correia da Silva e o historiador Jeová Mendes. Eu queria que você falasse um pouco, o Jeová terminou o bloco passado fazendo uma relação desses 3 povos monoteístas, né? Isso. E surgem praticamente
né, da mesma coisa, tem a mesma origem, Da mesma raiz. a mesma raiz. Eu queria saber de você agora, que o Jeová Mendes contextualizou a coisa, né? Eu queria que você me falasse o porquê que essas religiões não se batem. Primeiro porque cada uma delas tem a sua própria ideologia, assim como várias igrejas. Hoje em dia nós temos, por exemplo, no Brasil, mais de 750 placas de igreja diferentes. Então cada um tem um pouco mais de entendimento a respeito de alguma coisa na escritura, o outro também tem, né? Tanto é que as religiões como a muçulmana, a religião muçulmana tem o Alcorão. Aí já os hebreus já têm a Tanakh. Então cada um tem a sua ideologia, o seu pensamento. Mas a ideologia, por exemplo, do cristianismo não é o amor? Isso, o amor. Principalmente o amor. E tem como você amar sem respeitar o outro? Exatamente. Pois é, porque aí você percebe que existem algumas incoerências com os religiosos, com as religiões em si. Entretanto, a influência do amor de Deus, ela está, como diz a própria Bíblia, derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando se trata de ideologias, é uma coisa muito pessoal. E a partir daí, quando surge uma ideia, algumas pessoas correm para lá exatamente porque tem o mesmo pensamento. E aí é onde se erra, porque se consegue separar a Bíblia, trazer a Bíblia como se fosse algo, as Escrituras, vamos chamar assim, as Sagradas Escrituras, como se fosse um pedaço de bolo, que cada pessoa levasse a sua parte e cada um está certo e do meu jeito é esse aqui e tal, né? Entretanto, essas religiões têm que entender que elas assumem também diante de Deus uma responsabilidade muito grande, porque quando você está dirigindo um povo, é uma coisa muito interessante, porque é uma responsabilidade muito grande, porque sabemos que quando alguma pessoa está com a ideologia errada, perdendo-se, pode se perder com ele muitas pessoas. A gente vê alguns radicais islâmicos que se matam e levam outras pessoas com ele, algumas religiões, até no Brasil, que trabalham, pregam um suicídio coletivo, porque vai passar um cometa Halley dia tal, e eles vão embora. Então são ideologias que falando dentro do pragmatismo evangélico, não tem nada a ver. São coisas que são criadas pela mente de pessoas que realmente não conhecem a fundo a palavra de Deus. Né? Inclusive, quero até abrir o espaço aqui, daquilo que Paulo escreveu, né, as suas epístolas, dizendo que haveriam dias que iriam mercadejar a palavra de Deus. Você vender, tornar mercado. Algumas pessoas dizem que, até de uma revista certa vez, que chamou a Igreja Católica de a galinha dos ovos de ouro, na época das indulgências, na época de João Pérez, o pregador, né, da Igreja Católica das indulgências. Só que hoje parece que essa história está se repetindo. Não mais na Igreja Católica, né? Mas alguns segmentos que se dizem que são igrejas cristãs e tal, em que eles prometem o céu, prometem o paraíso se você contribuir com N reais, com X reais, e essa história está se repetindo. Então, é uma ideologia. Então, basta procurarmos, então, sabermos as verdades intrínsecas da palavra de Deus. A palavra para verdade no Novo Testamento grego é aletheia. E essa verdade, Buda morreu dizendo, onde está a verdade, né? Confúcio morreu dizendo, até agora não conheço a verdade. Então, fica difícil. Por favor. Com relação exatamente, Rodrigo, essa questão da divergência, da estupidez humana, na realidade, a questão, por exemplo, hoje a mídia toda mostra essa questão do terrorismo. O terrorismo hoje é um problema mundial, né? Terrorismo, sim. Do lado oriental, diríamos. Exatamente. Lado, né? Do lado ocidental, que é muito mais... O Estado é muito mais de terror do que qualquer outro. Não se fala nisso. Não se fala. O Estado é cínico, né? Exatamente. O Estado é cínico, na realidade. O americano está fazendo no Iraque é terrorismo. É terrorismo, exatamente. Mas, então, podemos salientar que quando, por exemplo, qualquer organização armada em qualquer parte do mundo, quando ela é pró-Estados Unidos, é guerrilha. Quando é contra, é terror. Foi o caso, por exemplo, do Bin Laden. O Bin Laden foi recrutado pelos Estados Unidos para expulsar os soviéticos que ocuparam o Afeganistão em dezembro de 79. Treinado por ele. Treinado pela CIA. Ele é armado por ele. Como Saddam Hussein também. Saddam passou 20 anos. Iraque, né? Exatamente. Saddam Hussein foi colocado no poder em 1979, no dia 7 de julho de 79, para evitar que o Ayatollah Khomeini
lançasse as suas ideias por todos aqueles países do Golfo Pérsico ali, porque o sonho do Khomeini, Rodrigo, era unir todos os países islâmicos, os países árabes e todos os demais países da esfera islâmica e formar uma poderosa confederação de países emanados pelos ideais islâmicos e impedir que os Estados Unidos, né, continuassem naquela região com a sua predominância e também afastar os Estados Unidos da região do Golfo Pérsico. Então, os americanos